Olá! Hoje vamos falar sobre o caso que chocou o Brasil em relação à vulnerabilidade de criança, em relação a tratamento desumano, degradante e cruel. Foi o que ocorreu e noticiado no interior de São Paulo, em Campinas, em que uma criança de 11 anos foi resgatada após ficar dias em um barril, mantida nesse barril, ah, sobre ah, todas as condições climáticas possíveis, apenas com uma fresta para respirar, ali sujeito ao sol, à chuva, amarrado sobre uh, intenso calor, né? Abafamento. Essa criança, inclusive, ela foi encontrada em situação degradante, em situação de humilhação, né? Que infelizmente essas práticas elas ainda ocorrem e são noticiadas na grande mídia brasileira. Diante disso, eu resolvi fazer, né, com vocês uma abordagem não só social sobre o caso, mas também uma abordagem jurídica sobre a situação posta, né? E aí nós temos a questão, né, desse menor, né, que foi noticiado nas mídias, né, polícia resgata menino de 11 anos, que era mantido dentro de barril em Campinas, chegou a comer fezes porque não davam comidas, né? Então aí a gente pega essa reportagem em um grande site, né? A reportagem ela foi publicada em 31 de janeiro do ano agora pela repórter Larissa Andreoli, né? E aqui mostra cenas, né, dessa criança raquítica, extremamente desnutrida, né, em razão de estar dentro ali desse barril, né? E a gente percebe que as perninhas estão inchadas, né, em virtude principalmente de ter, né, as suas pernas amarradas para que não pudesse fugir, né? E aí nós temos, então, né, nesse sábado, a Polícia Militar de Campinas, do interior de São Paulo, resgatou um garoto de 11 anos que estava sendo mantido em cárcere privado por um casal. A criança ela estava dentro de um barril fechado por uma telha e com uma pia de mármore por cima impedindo a saída. Seus pés e mãos ficavam acorrentados. As autoridades receberam uma denúncia anônima e chegaram ao local, um barraco no Jardim Itatiaia, periferia da cidade de Campinas. 3 pessoas foram presas: o pai, a namorada do pai e a filha da mulher. O sargento que conduziu toda a operação policial, toda a abordagem, o sargento Michael Jackson, ele descreveu a situação em que o menino foi encontrado como desoladora, né? E aí palavras do sargento, né? Ele disse para mim que chegou a comer fezes porque não davam comida para ele. Relatou, né? E segundo as autoridades, a criança era mantida em pé no espaço do barril, por isso suas pernas estavam inchadas. Ele também fazia suas necessidades fisiológicas, né? Então ali o cocô e seu xixi no local. O policial contou ainda que foi difícil retirar a criança de lá. Quando chegamos, tivemos que usar ferramentas para cortar os cabos que mantinham amarrado. Era uma construção que ficava no topo do barraco, sujeito ao sol, e fazia muito calor quando chegamos, e também a chuva. Segundo a apuração das autoridades, essa situação já acontecia há anos, né? E o menino, ele conta, aí a foto, né, obtida pela divulgação da Polícia Militar, olha como a criança está extremamente desnutrida, né? E aí, a história é que o homem disse que uma mulher usuária de drogas, a quem ele teve uma relação sexual, afirmava que o filho, né, perdão, era dele. Essa usuária abandou o menino com ele e a atual companheira, né? Contou o sargento. Um DNA foi feito na época comprovando que ele não era o pai. Mesmo assim, ele foi adotado pela família.
Ao ser resgatado, o garoto foi encaminhado ao hospital Ouro Verde, em Campinas, apresentando um quadro de desidratação extrema. A PM relatou que o garoto estava nu, desabilitado, né? Quando foi encontrado, né, bastante ali, numa situação complexa, né? Desnudado, debilitado. O Conselho Tutelar da cidade determinou que a vítima ficasse na tutela da tia paterna e ele terá alta hospitalar quando ele melhorar o seu quadro ali de desidratação extrema. Bom, por que eu resolvi gravar esse vídeo, né, em relação à situação dessa criança, né? E aqui é importante a gente fazer uma análise jurídica também do caso, né? Então, a gente, olhando o ECA, nós temos que é uma criança, e aí tá sobre a proteção do estatuto, né, desse microsistema, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e para efeitos legais, o artigo 2º ele traz que é considerado criança, né, aquele que tem até 12 anos incompletos, e após, né, entre 12 e 18 anos, nós temos ali o adolescente, né? E o artigo 3º, ele traz essa necessidade, essa proteção da criança, inclusive em razão da sua condição de pessoa em desenvolvimento. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, então aqui a garantia da dignidade da pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhes por lei ou outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condição de liberdade e dignidade, o que foi ali retirado de forma brusca, de forma desoladora, como mesmo tratado pelo 2º sargento, quando encontrou a criança ali de 11 anos. Bom, é importante, né? Vocês podem estar perguntando por que o rostinho da criança não apareceu, né? Por que a reportagem não mostra? Isso é uma exigência legal, né? Buscando ali a proteção da dignidade, da intimidade dessa criança e está previsto, inclusive, no ECA, né? O ECA ele traz para a gente também essa importância que nós temos, né, de trazer essa proteção à criança, né, ou seja, de que ela não seja exposta, né, e aqui nós temos a questão, né, do direito ao respeito, consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Então, por isso que tem esse cuidado, inclusive, né, de não mostrar o rosto da criança, né, ou do adolescente, principalmente a questão aí de ser uma pessoa em desenvolvimento da sua personalidade, né, uma pessoa ali com uma condição peculiar de desenvolvimento. Bom, além disso, nós temos a questão, né, de que o próprio ECA traz, né, a questão de que nenhum indivíduo, né, sendo ele criança ou adolescente, deve ser submetido a castigo, a qualquer tipo de castigo, né, e aí explica o que é o castigo, dentro lá do artigo 18A, e nem a tratamento desumano ou degradante. E isso surgiu em virtude, né, da chamada Lei da Palmada, devido ao caso do menino Bernardo, né? Então, a Lei 13.010 de 2014, ela veio inspirada no caso que aconteceu em relação ao menino Bernardo, que foi o menino, né, que teve ali tanto com a anuência do pai,
quanto da madrasta, né? E aí teve alguns partícipes também, com a ajuda de outras pessoas. Essa criança teve a morte premeditada com a alta dosagem de medicamentos, né? Algo que também chocou o Brasil em 2014, né? Então a gente teve esse caso também em que a criança estaria ali, segundo relatos, né, do casal, atrapalhando o relacionamento. Então, essa criança ela já era negligenciada antes. Várias vezes essa criança ela já teve passagem sob a tutela ali do conselho tutelar, mas enquanto ela estava na presença do pai, né, coabitando com o pai e com a madrasta, essa criança ela sofreu ali uma superdosagem de medicamento que acabou por matá-la. E aí, isso aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Numa cidade do Rio Grande do Sul, essa criança foi colocada numa vala nua, né? Sobre o seu cadáver jogado soda cáustica e enterrada, né? E aí, devido ao o brilhante trabalho da Polícia Civil do local, chegou até os verdadeiros culpados do caso. Então, a lei da palmada, né, ou a lei aí conhecida do menino Bernardo, é um grande marco também dentro dos direitos humanos e traz uma alteração muito importante no ECA, né? E aí a gente tem o artigo 18A, né? Mas antes da gente ir para o 18A, vamos ver aqui o 18, que traz dever de todos. E aqui eu friso todos porque muitos perguntaram, mas não seria apenas no caso, né, do menino ali de 11 anos, da criança de 11 anos que foi encontrada no interior de São Paulo. Não seria apenas o pai o responsável, né, pelos maus, né, pelo cárcere, pelos maus tratos, pela tortura, né, o que vem a ser? Não, né, porque sabendo, né, a mulher sabendo, né, a sua amante sabendo, ali, né, a sua namorada sabendo, a filha da mesma sabendo, e podendo e devendo evitar o resultado, elas deixaram de agir, né? Então a gente tem aqui que elas podem ser enquadradas dentro ali de uma tipificação criminal, devido ao fato de que o artigo 18 traz dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. E aí a gente tem a lei, né, 13.010, que é a lei considerada Menino Bernardo, que traz alterações significativas no combate aí ao tratamento cruel, degradante em relação à criança e ao adolescente. A criança e o adolescente têm o direito de ser educado, cuidado, sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, né? Dentro desse caso do menino de 11 anos, nós temos testemunhas que informam que a criança era muito agitada, né? Que devido a isso era uma forma que os pais, que o pai, né, dizia deixá-lo ali no barril para que ele pudesse se acalmar, né? Então, aqui a gente tem uma gama de situações que podem ocorrer, sim, na prática de castigo físico, né? E aí traz essa questão, né, seja para fins de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, e aí pode ser tios, avós, primos, né, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas, aqueles adolescentes que estão, por exemplo, submetidos a medidas socioeducativas, a uma internação, por exemplo, né? Ou qualquer pessoa encarregada de cuidar deles. E aqui é muito importante, porque quando a gente tem qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los, nós vamos remeter ao artigo 13 do Código Penal, que traz a questão da figura do garante,
né? Que nos ajuda a entender a possível a possível atuação, né, a responsabilização criminal, não só do pai, quanto da namorada do pai, quanto da filha da namorada, né? E aí nós temos a relação de causalidade. O artigo 13 traz para a gente do Código Penal. O resultado que depende a existência do crime somente é imputável a quem deu causa. Considera-se a causa, né, a ação, a omissão, o deixar de fazer, sem o qual o resultado não teria ocorrido, né? Então, é uma causa, uma ação relevante. E aí a gente traz para a gente a relevância da omissão, que vai nos importar o parágrafo 2º do artigo 13. A omissão é penalmente relevante quando o omitente, então seria ali a mulher, né, do pai, e a filha da mulher do pai, se ela devia e podia agir para evitar o resultado. Então, se ficar caracterizado que ela podia e devia agir para para evitar o resultado, para impedir o resultado, ela pode encaixar, né, elas podem encaixar nessa relevância da omissão e sim serem responsabilizadas criminalmente. O dever de agir incumbe a quem, né, tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. E aqui entraria o caso, né, delas de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Uma outra hipótese que nós temos também do garante legal é que com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. E aí voltamos então para o ECA e vamos ver, né, aí o parágrafo único, né? Para os fins dessa lei, do artigo 18A, considera-se castigo físico a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão, tratamento cruel ou degradante. O que é um tratamento cruel ou degradante, segundo o ECA? Conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou a ridicularize, né? E aqui, então, a gente tem a composição desses 3 fatores quando a gente analisa o que nos foi, né, noticiado em relação à criança de 11 anos, né? Essa questão ali da humilhação, da ameaça grave, né? Ou que o ridicularize. Além disso, nós temos também a alteração pela Lei Menino Bernardo, né? Essa Lei 13.010 de 2014, que traz para a gente os pais, os integrantes da família ampliada, então pode ser tio, avô, sobrinho, né? Sobrinha, primo, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem do castigo físico, então olha que qualquer pessoa, mais uma vez, né? Se utilizar, né, o castigo físico, o tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou por qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízos de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas. Então, além da punição, né, da responsabilização criminal, né, ou de uma possível indenização civil também pelos danos materiais e morais sofridos, né, pela vítima, vai ter também essa aplicação de medidas administrativas, que vão ser aplicadas de acordo com o grau de gravidade da situação. E aí nós temos o encaminhamento a programa oficial comunitário de proteção à família, encaminhamento a tratamento psicológico e psiquiátrico, encaminhamento a cursos e programas de orientação, a obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, e a advertência, né? Então, isso aqui vai ser aplicado conforme a gravidade do caso, né? E essas medidas administrativas, elas serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, né? Sem prejuízo de outras providências legais. E aqui é importante a gente observar que essa lei do menino Bernardo, ainda analisando pelo ECA,
traz para a gente a questão do artigo 13, né? Que mostra a importância do Conselho Tutelar no caso, né, da averiguação dessas situações. Então, aqui nós temos, vejamos, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízos, obviamente, de outras providências legais. Então, veja, né? Por isso que o policial, né, informou que o caso foi levado, né, foi aí diante de abordagem, foi comunicado ao Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar, em relação a essa criança de 11 anos, né, achou por bem deixar essa criança, né, por enquanto, sobre a proteção, né, provisória da tia paterna da criança, né? Então, veja a importância que nós temos, né? E a importância do Conselho Tutelar. E aí, só para a gente pegar um pouquinho desse gancho, muitas vezes, muitas pessoas não sabem, né, da importância do Conselho Tutelar para a dignidade, a promoção da dignidade humana da criança e do adolescente, né? Então, isso é muito importante para o nosso estudo, né? O Conselho Tutelar, ele vai, né, de certa forma, ser um órgão muito importante, né, vamos dizer aí, na proteção da dignidade da pessoa humana, quando nós estamos a falar ali, né, da criança e do adolescente, ok? E são pessoas, né, que vão ser eleitas pela própria comunidade, né? Aí a importância do Conselho Tutelar nesse sentido também. Então, veja aqui, do Conselho Tutelar, o artigo 131 do ECA. É um órgão permanente e autônomo, então ele tem autonomia, não é um órgão jurisdicional, não pertence ao judiciário, não pertence ao Ministério Público. Tem uma relação direta, obviamente, né? Mas não pertence aos quadros nem do judiciário e nem do Ministério Público. Encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento. Então, olha a função aqui importante do Conselho Tutelar, pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei, né? E aqui nós temos o artigo 132, que traz para a gente, em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, né? Porque a gente sabe que o Distrito Federal ele não é dividido em municípios, então são regiões administrativas, haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, né? Então, integra aí ao Poder Executivo local, composto por 5 membros escolhidos pela população para o mandato, né? Aí, o mandato, a representação de 4 anos, permitida recondução por novos processos de escolha, né? E aí nós temos, então ele pode mais uma vez, né, dentro aí do novo processo de escolha, fazer parte do Conselho Tutelar o membro. O artigo 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes requisitos: reconhecida idoneidade moral, né? Porque são pessoas que vão zelar pela integridade física e psíquica da criança e do adolescente. A idade superior a 21 anos e tem que, obviamente, né, se representa o desejo da população local, residir no município, ok? Aqui, então, só para a gente observar o artigo 134, a lei municipal distrital disporará sobre o local, o horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos seus respectivos membros, aos quais, né, é assegurado ali uma série de direitos, né? E aí é importante, então, você, né, se reinteirar, né, onde que fica, qual o horário de atendimento do Conselho Tutelar da sua cidade, né? E aqui nós temos o artigo 135, o exercício efetivo da função de conselheiro tutelar, né,
constituirá no serviço público relevante e estabelecerá uma presunção de idoneidade moral, ok? Então, nós temos aqui, sem contar, né, uma série de atribuições do Conselho Tutelar, né? Atender crianças e adolescentes, nas hipóteses previstas, né, do artigo 98 e 105, aplicando as medidas, né, de proteção, 101, inciso 1 ao inciso 7, atender e aconselhar os pais, o responsável, promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, representar, junto à autoridade judiciária, os casos de descumprimento injustificado de suas deliberações, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente, né, o que de fato aconteceu no caso ali da criança de 11 anos, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência, providenciar medidas estabelecidas pela autoridade judiciária, expedir notificações, requisitar certidões de nascimento e de óbito da criança ou adolescente quando for necessário, assessorar o Poder Executivo local na elaboração de proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos da criança e do adolescente, né, representar ao Ministério Público para efeitos de ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas todas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural, né, mas caso isso não for possível, né, não seja possível, é possível aí representar pela perda ou suspensão do poder familiar, né, promover e incentivar na comunidade, nos grupos profissionais, ação de divulgação e treinamento para reconhecimento de sintomas de maus tratos de crianças e adolescentes, principalmente, né, no âmbito escolar, como forma de ajudar, né, professores, pedagogos a diagnosticar, né, esse reconhecimento de práticas de maus tratos sofridos por crianças e adolescentes, né? Então, a gente tem aqui as grandes atribuições do Conselho Tutelar para zelar em relação à proteção dos direitos da criança e do adolescente, né? E aí nós temos, se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, vai comunicar, né, de forma imediata ao Ministério Público, prestando-lhes informações sobre os motivos de tal entendimento, né, e as providências tomadas para orientação, o apoio e a promoção social da família, né? Então, nós temos aqui também, né, que as decisões do Conselho Tutelar, né, somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tem ali um legítimo interesse, ok? Bom, mas e no caso, então, desse menino de 11 anos, né, em relação a essa criança de 11 anos, como poderia ser a responsabilidade penal das pessoas, né, que colocaram essa criança numa situação degradante, desumana e cruel? Neste caso, é bem possível, é bem provável que seja aplicado a lei, né, que nós temos aqui, que define os crimes de tortura. A Lei 9.455, né, de 7 de abril de 1997. E aí a gente poderia encaixar, né, a essa situação de constituir crime de tortura, que nós sabemos pela própria Constituição Federal, né, que é vedado, é proibido qualquer tratamento, né, que seja ali a prática de tortura, né? Inclusive, isso vai ser referendado pela própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, no âmbito internacional, pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança, né, como também no sistema interamericano, né, a Convenção aí interamericana dos Direitos Humanos, né, que é ali o Pacto São José da Costa Rica, né? E aí nós temos, né, além de ser uma prática odiosa, né, prevista ali na própria Constituição, né, se traduz também num crime que vai ser inafiançável, né, insuscetível de anistia, né, e nem ali
não é possível haver anistia, não é possível ser submetido à graça, né? E, inclusive, até mesmo a indulto, né? Quando a gente traz que o crime de tortura, ele vai ser um crime equiparado a crimes hediondos, então vai sofrer ali também uma regulamentação pela lei dos crimes hediondos. Bom, constitui crime de tortura, né? E aí o que para a gente pode ter a ver com o que a gente está tratando é essa questão, né? Em relação ao pai, de submeter alguém sobre a sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaço a intenso, né? Essa criança ali, ela foi submetida a intenso sofrimento físico-mental, né? Ela alimentava das próprias fezes, ela ficava no meio das suas próprias necessidades fisiológicas, ela respirava por uma fresca, né, de ar, né? Ficava ali submetida às condições climáticas, a abafamento, né? Alimentava mal, porque essa criança foi encontrada em extrema situação de desidratação, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, né? Então, aqui a gente tem tanto a prática do castigo pessoal, quanto também ao fato, né, de que a justificativa de que seria uma criança imperativa, né, isso não tem cabimento algum, né, isso é uma aplicação de um castigo pessoal que vai ser analisado, né, de forma proibitória, tanto pelo ECA, né, como a gente viu aí, que foi incrementado o artigo 18A em relação à lei da palmada, né, a lei do menino Bernardo, quanto também aqui pela própria lei de tortura, né? E aí pode estar sujeito a uma pena de reclusão, que pode ter o início no regime fechado, de 2 a 8 anos. Em relação à namorada do pai e em relação à filha da namorada do pai, pode ser aplicado, né, a elas a tortura por omissão, né? Aquele que se omite, não faz nada, em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, né? Então, o poder dever incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos, né? Então, pode ter ali uma pena um pouco mais branda, mas mesmo assim enquadraria no crime de tortura, né? Pela tortura praticada pela omissão, ok? Bom, e aqui é importante, por que a gente não vai aplicar os artigos, né, penais previstos no ECA? Porque nós temos aqui, ó, uma disposição, né, dentro do próprio da própria lei de tortura, né, que revoga-se o artigo 233 do ECA, que não se aplica mais, né, pelo princípio da especialidade, esse artigo, né, se revoga esse artigo e passa a aplicar, quando há esse tipo de situações, a lei de tortura, a lei 9.455 de 97, ok? Então, fica aí a nossa breve análise, né, que nós temos em relação infelizmente, a esse evento triste, desumano, né, e a nossa necessidade de promovermos cada vez mais os direitos humanos de grupos de vulneráveis, né, e a gente não pode esquecer que dentro desses grupos de vulneráveis nós temos, né, as crianças e os adolescentes, né, principalmente esses adolescentes que são negligenciados, né? Infelizmente, por membros da própria família, né? Então, é necessário a gente repensar o próprio conceito de família e frisar, né, que essa responsabilidade de zelar pela proteção, pela dignidade da criança e adolescente não é apenas dos familiares, mas de todos, né? Sempre aí respeitando essa condição peculiar, né, especial da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Ficamos por aqui, até a próxima aula, um abraço, até mais.